O conceito de professor competente é um conceito que é socialmente construído, quer dizer, aquilo que uns valorizam, outros consideram de sua menos importância. Portanto, não há propriamente uma receita fixa a esse propósito. Um professor competente deve ser algo definido pela classe, deve ser definido por um organismo representativo da classe, por exemplo, uma ordem, ou um conselho representativo dos professores que, no seu seio, debata, discuta esta questão e depois consensualize um conjunto de características que, efetivamente, essas pessoas considerem as mais importantes para se poder dizer que um professor é competente. O conceito de competência é sempre um conceito em devir, é um conceito inacabado. O que nós podemos é valorizar mais algumas características do exercício profissional e, em função disso, depois os professores podem ter uma noção daquilo que é suposto fazerem para serem considerados competentes. Essa construção é uma construção que se pode basear, por exemplo, e aquilo que eu vou dizer é apenas um exemplo, antes de mais em competência científica na área científica da especialidade do professor. Se é um professor de matemática, a competência científica é o nível de conhecimento que ele tem sobre a ciência matemática. Depois, uma competência pedagógica. Eu posso ter um matemático extraordinário e que, entretanto, não tenha desenvolvido a competência de ajudar outros a aprender matemática. Basicamente, isso é a pedagogia e é também a didática, aqui perspectivada como uma forma de operacionalizar a pedagogia em termos práticos, concretos, da ação do professor na sala de aula, das suas metodologias para promover as aprendizagens dos alunos. Depois podemos também considerar, como extraordinariamente importante para podermos considerar um professor competente, a sua competência comunicacional, quer dizer, a capacidade que ele tem para modular o seu discurso, para utilizar um nível ou registro de língua que seja compatível, que seja adequado àqueles alunos concretos de carne e osso que ele tem à sua frente, naquela turma, para ele poder comunicar, para ele poder ser claro, para ele poder ser explícito e com um registro adequado ao nível de desenvolvimento, ao nível de competência de aprendizagem que aqueles alunos têm. Eu posso ter um professor com um discurso extremamente correto do ponto de vista científico, com toda a pertinência, mas que, entretanto, não é descodificado por aqueles alunos concretos. Provavelmente, se esses alunos tivessem outro nível de competência, estivessem noutro estádio do seu desenvolvimento, do seu conhecimento, quer sobre a ciência matemática, quer por vezes sobre a própria linguagem, eles iriam descodificar esse discurso do professor. O que acontece é que há alunos que não terão um nível, uma capacidade de descodificação compatível com esse discurso. Então o professor tem de conhecer os seus alunos, saber exatamente qual o estádio de desenvolvimento em que eles se encontram naquele momento, qual a sua capacidade de descodificação e construir o seu discurso de forma a ser claro, a ser elucidativo, para que os alunos, efetivamente, em virtude desse discurso, tenham ali assim um auxílio, um catalisador da sua aprendizagem e não um complicómetro que às vezes o professor, com um discurso inadequado para a capacidade de descodificação dos alunos, em vez de os ajudar a aprender, em vez de os esclarecer, vai confundi-los mais. Finalmente, eu identificaria como uma competência fundamental e que normalmente não é trabalhada ao nível dos cursos de formação inicial de professores, que é a competência de gestão comportamental dos alunos. Os autores mais conhecidos, mais significativos a nível mundial, frisam com muita clareza que essa competência para criar na sala de aula um ambiente ordeiro, disciplinado, concentrado na aprendizagem, de facto é uma competência básica, fundamental, infraestrutural para que depois se processe o ensino e se processe a aprendizagem. Uma aula que esteja a decorrer na bagunça não é ambiente nem de ensino, nem de aprendizagem. E, como referi, infelizmente, na maior parte dos cursos de formação inicial de professores, esta questão não é trabalhada, parte-se do princípio que os alunos futuros professores têm naturalmente essa competência. Não têm.
Há pessoas que têm essa capacidade, que às vezes conseguem controlar uma turma apenas com o olhar, mas eu diria que a maior parte das pessoas não tem essa competência, não a desenvolveu. Isto aprende-se, mas obviamente aprende-se mais rapidamente se for ensinado por quem sabe. O empoderamento dos professores passa também pela formação continuada e pelo tempo de experiência, mas não se resume a isso. O empoderamento tem muitos outros aspectos, passa pela formação inicial, de maior qualidade e, sobretudo, uma formação inicial que tenha uma dimensão mais prática, eu diria muito mais prática. Eu acho que um bom curso de formação inicial de professores, os futuros professores têm de ter contacto com a realidade da escola desde o primeiro ano da sua formação. Eles têm de ir à escola e eles têm de receber na escola professores da escola que conheçam aquela realidade, que lhes deem aulas também, que os ensinem, que os ajudem a conhecer as características, as especificidades depois da realidade de desempenho dos professores. Defendo também que os cursos de formação inicial de professores tenham mais professores das faculdades a irem às escolas, a conhecerem melhor a realidade das escolas. Porque, na verdade, muitos dos professores das faculdades que estão hoje a ensinar os futuros professores do ensino não superior, esses professores das faculdades, muitos deles não passaram pela realidade do ensino não superior. Então, no fundo, estão a formar futuros profissionais para uma realidade que eles próprios desconhecem. E é possível colmatar esse déficit fazendo com que os professores das faculdades, das universidades que lecionam cursos de formação inicial de professores vão às escolas conhecer aquela realidade, falar com os professores do ensino não superior, partilhar com eles, fazer pesquisa conjunta, fazer investigação à ação e, portanto, depois falarem com mais propriedade quando estão com os seus alunos, futuros professores, sobre as especificidades do desempenho, não apenas as dimensões do conhecimento, não apenas as dimensões da teoria, mas também a realidade da prática, as dificuldades, os condicionalismos que se colocam aos professores depois nesse mesmo desempenho. Os sonhos são a inspiração da vida, são absolutamente fundamentais, são o motor, são o estímulo, é aquilo que nos faz correr atrás. Os sonhos, os mais diversos nas nossas vidas, em termos emocionais, em termos profissionais, em termos familiares, em termos das viagens que nós gostaríamos de realizar, em termos das profissões que nós gostaríamos de vir a desempenhar, da construção de uma família, etc., etc., da aprendizagem de uma nova língua, de uma nova competência, em termos de aprendermos a desenhar, de aprendermos a pintar, de aprendermos a programar em linguagem de programação para construirmos aplicativos informáticos, a título de exemplo. Acho que é muito importante nós, na escola, juntamente com os nossos alunos, incentivarmos essa dimensão onírica, essa dimensão dos sonhos, mas com muita clareza também e muita praticidade, transmitir a noção de que os sonhos são extraordinariamente importantes, mas é preciso trabalhar para transformar os sonhos em realidade. E aquilo que nós temos hoje, muito por via da mídia, muito por via da constituição de algumas estrelas mediáticas em modelos, em exemplos para os jovens, temos uma espécie de um bypass em que parece que entre o sonho e a vivência do sonho, a materialização do sonho, vai um ápice, vai um nada, que não é necessário esforço, que não é necessário sacrifício, que não é necessária dedicação, que não é necessário muito, muito, muito trabalho. Então, acho que deve ser neste misto entre a importância do sonho como estímulo para a vida e a praticidade da indispensabilidade do investimento, do esforço, da dedicação, que os professores devem trabalhar esta questão com os seus alunos.